Olá, bom dia, 9h34. As principais informações desta manhã você confere a partir de agora no Boletim de Notícias. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Veja aí imagens de São Paulo. O dia começou bem quente, com predomínio de sol, mas o avanço de uma frente fria pode trazer pancadas de chuva no fim do dia. Calorão na capital paulista, com máxima prevista de 35 graus. O Papa Francisco se encontrou na manhã de hoje no Vaticano com os participantes da sessão plenária da Comissão Teológica Internacional e falou sobre o aprofundamento da fé. Em seu discurso, o pontífice lembrou que durante o jubileu de 2025 teremos a oportunidade de celebrar o aniversário de 1.700 anos do primeiro grande concílio ecumênico realizado em Nicéia, um marco no caminho da Igreja e de toda a humanidade, já que a fé em Jesus, Filho de Deus, que se fez carne por nós e para a nossa salvação, foi formulada e professada em Nicéia. Em sua reflexão, o Papa também citou o documento final da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que convida as instituições teológicas a aprofundar o significado da sinodalidade, algo já visto por São Paulo VI ao final do Concílio Vaticano II. Nesta semana, o arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes da Silva, instalou o tribunal para a causa de canonização de Frei Miguel, um frade capuchinho que veio da Itália e realizou sua missão em Aracaju. Nesta etapa, serão ouvidos depoimentos e testemunhas a respeito das virtudes de Frei Miguel. Da igreja, no convento franciscano Capuchinhos, Frei Miguel viveu mais de 50 anos, até o seu falecimento em 2013, aos 104 anos de idade, com ares de santidade. Nós constituímos comissões e tribunais que vão agora escutar as pessoas, vão reunir os documentos e assim para irmos pouco a pouco comprovando a santidade de Frei Miguel. O tribunal foi instalado para as devidas investigações do processo. O postulador-geral, Frei Carlo Caloni, veio da Itália. Ele é o responsável por todos os pedidos de santidade da fraternidade no mundo. Muitos conviveram com Frei Miguel durante o seu serviço à igreja e ao povo sergipano, principalmente os mais vulneráveis. E ele sempre dizia, olha, vamos conviver, vamos viver todo mundo junto, porque a gente sempre está um para servir ao outro. Não foi uma invenção, não foi nada criado sobre a escrivaninha de nenhum sacerdote, de nenhum capuchinho, de nenhum bispo. Foi nascida então do clamor do povo, da aclamação do povo, que reconheceu nos gestos, nas obras, nas atitudes de Frei Miguel, um sinal de Deus, um sinal de um homem de Deus, um sinal de um verdadeiro servo de Deus, um autêntico servo de Deus. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que proíbe o aborto nos casos que não são penalizados no Brasil. E o governo brasileiro finalmente apresentou o tão esperado pacote fiscal. Os detalhes com a repórter Liana Nunes, direto de Brasília. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney, a todos. Olha, o aborto no Brasil é permitido em casos como risco de morte da gestante, gravidez por estupro e quando a criança é diagnosticada com má formação no cérebro. Por 35 votos contra 15, a PEC que acaba com a interrupção da gravidez nesses casos foi aprovada e agora segue para a análise de uma comissão especial para, na sequência, ter a votação no plenário da Câmara. Para ser aprovada no plenário, a PEC precisa aí de 308 votos favoráveis em 2 turnos. Agora vamos falar de economia. O governo anunciou um pacote de cortes de gastos que pode gerar para os cofres públicos 70 bilhões de reais em 2 anos. A redução do abono e limite para reajuste do salário mínimo estão entre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Além disso, o ajuste na tabela de isenção de imposto de renda, com um aumento da faixa de isentos para quem ganha até R$ 5.000 por mês, também é uma das medidas aplicadas nesse pacote. Apesar do salário mínimo ter sido citado, a pasta ainda não informou qual será o valor final para o ano de 2025. Sidney. Obrigado, Liana. Hora de saber como fica o tempo em todo o país nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, a previsão de chuva no Nordeste e Centro-Oeste e tempo quente em muitos pontos do país. Chove também no sul do Maranhão e na costa, em cidades como Maceió e João Pessoa. Apesar do tempo abafado e quente no Centro-Oeste, novembro tem sido de muita chuva na região, principalmente em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Inclusive, a possibilidade de temporais acompanhados de ventos fortes e raios hoje à tarde. No Sudeste, pancadas de chuva no Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, tempo estável. Na quinta-feira, a frente fria avança pela costa da região sul e provoca chuva nos 3 estados. O amanhecer pode ter ventos e raios em boa parte do Rio Grande do Sul. No norte, nuvens carregadas. Pode chover no Amazonas, Pará e Rondônia. No Acre e em Tocantins, temporais com raios. Os termômetros marcam mínima de 21 graus em Porto Alegre, 23 graus no Rio de Janeiro e máxima de 32 graus em Cuiabá e 33 graus em Manaus. Bancos de sangue de todo o país estão mobilizados na Semana Nacional de Doação de Sangue, que vai até sábado. O objetivo é motivar doadores e manter os estoques nos hemocentros. Aqui em São Paulo, a Fundação ProSangue também participa. As informações com Natália Cassiano. Bom dia, Natália. Bom dia a você e a todos. É isso mesmo. Aqui na unidade do Hospital das Clínicas, este ano, terá apresentações musicais, artísticas e culturais. Eu estou aqui com a doutora Tila Facincani, que vai falar um pouco sobre o fluxo de doação de sangue aqui nesta unidade. Bom dia, doutora. Bom dia. Nós estamos passando por um período com fluxo bem reduzido de doadores, né? Até veio a semana do doador de sangue, veio a calhar para ver se a gente melhora o fluxo, porque anteriormente a essa semana nós estávamos muito prejudicados com os estoques, poucos doadores têm procurado nossas unidades para doação. Agora, na semana do doador, que nós preparamos vários mimos para o doador, apresentações, o fluxo tem melhorado desde ontem. Então, a gente vem sempre convidar todos a doar e participar das nossas apresentações, dos mimos, de tudo que a gente preparou com muito carinho para o doador. Muito obrigada, doutora. E para você que deseja doar sangue aqui no ProSangue, do Hospital das Clínicas, fica localizado na rua Ovídio Pires de Campos, número 50. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Natália. Hoje, em nossa série sobre o Jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança, você vai conhecer a cronologia dos jubileus que começaram a ser celebrados na igreja desde o século XIV. O primeiro jubileu ocorreu em 1300, convocado pelo Papa Bonifácio VIII, oferecendo indulgência plenária para os fiéis que visitassem as basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma. O segundo jubileu em 1350. Em 1390, o Papa Urbano VI estabeleceu a prioridade dos jubileus a cada 33 anos, mas o cisma afetou a participação dos peregrinos e em 1450 o Papa Nicolau restabeleceu o intervalo de 50 anos e muitos peregrinos puderam vir a Roma. Em 1475, o Papa Sisto IV estabeleceu o ciclo do jubileu de 25 anos, confirmando a decisão do seu antecessor Paulo, que permanece hoje, formalizando a prática de visitar as 4 basílicas papais durante o jubileu em Roma. O jubileu de 1500 foi significativo por marcar o início do novo século com o Papa Alexandre VI, estabelecendo cerimônias específicas, como a abertura e o fechamento da Porta Santa, inspirados pelas palavras do Evangelho de João: "Eu sou a porta, quem passar por mim será salvo". Os próximos aconteceram em 1600, 1625, 1650 e o de 1675 foi marcado pela reconsagração do Coliseu, que deixou de ser utilizado para touradas, e a presença da Rainha Cristina das
Suécia, em Roma, que se converteu ao catolicismo. Em 1700, o Papa Inocêncio XII proclamou o jubileu, mas não pôde presidir a abertura devido à sua saúde. O jubileu foi concluído pelo Papa Clemente XI. Foi a primeira vez que a Porta Santa foi aberta por um Papa e fechada por outro. O Papa Pio XI proclamou o jubileu de 1925 e em 1933, pela primeira vez, um jubileu extraordinário para marcar os 1900 anos da morte de Jesus. O jubileu de 1950 foi marcado pelo anúncio do dogma da Assunção da Virgem Maria. O Papa Paulo VI dedicou o jubileu de 1975 à reconciliação e foi o primeiro a ser transmitido mundialmente. O Papa João Paulo II, que proclamou o grande jubileu do ano 2000, que provavelmente você se lembra bem, que incluiu pedidos de perdão pelos pecados da Igreja e a Jornada Mundial da Juventude em Roma. E em 2015, o Papa Francisco proclamou o terceiro jubileu extraordinário com foco na misericórdia, abrindo a porta da misericórdia em diversos locais pelo mundo. 9h44, a gente fica por aqui. Continue bem informado acessando o nosso site e também nossas redes sociais. Às 6:45 da noite, tem o Canção Nova Notícias. Obrigado por ficar conosco, uma boa quinta-feira para você. Nosso encontro é amanhã, neste mesmo horário, aqui no Boletim de Notícias.